atingir as esferas mais altas de conhecimentos superiores e colocar em marcha o processo de ascensão gravado em meu DNA. Amém. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos vocês. O Marcos está chegando, ainda não chegou, mas eu estou aqui para falar com vocês. Então vamos fazer uma reflexão hoje. O que representa a Semana Santa para nós, né? O que representa a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia, o Domingo de Páscoa. Então, assim, a Sexta-feira Santa é um dia para a gente fazer uma reflexão sobre nós. Então, fazer ali dentro de nós uma busca do que eu tenho que melhorar. O que eu ainda aprisiono na minha alma que precisa ser sacrificado, que precisa ser retirado de dentro de mim. Então, esse simbolismo da crucificação é isso. E também, esse simbolismo da cruz representa também o masculino e o feminino na organização ali, no equilíbrio, os dois. É como a gente vê o yin e o yang lá. Então, enquanto nós não fizermos essa junção do masculino e do feminino, nós vivemos no desequilíbrio. Ora, a gente fica somente no feminino e ora somente no masculino. Eu não estou falando do homem e nem da mulher. Eu estou falando das duas energias dentro de nós. Então, por que a gente tem que buscar este equilíbrio? Porque a energia masculina é ela que impulsiona as ideias, é ela que impulsiona a criação, é ela que protege. Então, tudo isso vem da força masculina. E o que é essa energia feminina? É aquela que acolhe, é aquela que recebe, é aquela que nutre, é aquela que alimenta, embeleza, traz a harmonia e gera a vida. Então, é ela que materializa a vida. Então, aí eu não estou falando da criança, porque sempre quando a gente pensa nisso, a gente já pensa no filho. Mas pare e analise dentro de você quantas ideias maravilhosas você já teve, quantos projetos bons você já elaborou, só que você ficou somente no masculino. Como o feminino está embotado, está ali em desequilíbrio, não recebeu aquela ideia, não concebeu aquele projeto, então não nutriu, não alimentou, não embelezou e não materializou aquilo. Então aí é onde a gente fala que a pessoa abortou aquela ideia. Por isso que muitas pessoas veem dentro do seu contrato de alma com os abortos. Então, os abortos são isso. Quantas ideias, quantos projetos você abortou? E às vezes aquela ideia, aquele projeto seria benéfico não só para você, mas para muitos. E aí você não dá vida àquilo, não deixa aquilo tomar forma, porque o feminino está embotado. E tem também aquelas pessoas que só ficam no quero. Ah, eu quero fazer isso,
eu quero fazer aquilo, mas não coloca nada em prática. Aí também a pessoa está sem a força masculina para dar a semente, para dar a ideia. Então a pessoa não tem força, não tem ação para colocar aquilo na prática também. Então, pare e pensa. Olha para você, quando você fica só no quero fazer isso, você está só no feminino. Quando você fica não quero, sai da frente, eu não quero fazer isso, está só no masculino. Então, é o equilíbrio que faz com que você seja próspera, que você seja saudável, que tenha sucesso. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cleusa. Bom dia a todos os ouvintes. Chegando em cima da hora. Chegou atrasado. Mas eu estava aqui num assunto bem interessante, falando da Sexta-feira Santa, e já entrei também no equilíbrio do masculino e do feminino. Porque a Sexta-feira Santa é isso. Então, o que é aquele simbolismo da cruz? Ali, Jesus deixou para nós o exemplo dessas duas energias. Quando as duas se juntam, aí você domina o ego também, né? Então, esse é o objetivo, né? Desse sacrifício, né? Sim, então você sacrificar o ego, sacrificar as bestialidades, né? Sacrificar aquilo que instinto, né? O instinto, aquilo que não serve mais para você como um ser humano que está num caminho de evolução, né? E é interessante porque depois da sexta-feira ainda vem a Páscoa, né? Que é o domingo de Páscoa. Então, aí... é a passagem. Sim, porque na sexta-feira você faz essa reflexão e encontra os seus inimigos lá dentro, né? O que está em desequilíbrio, tanto no masculino e no feminino. O sábado, quando há o simbolismo de malhar o Judas, é esse Judas dentro de nós. Então, o ego, o egoísmo, a inveja, o rancor, a ganância. Então, você tem que encontrar o seu Judas e malhar ele, né? Que são os nossos sabotadores internos, né? Sim. Os nossos traidores, né, internos. Porque é autotraição, né? Então, tem pessoas que ela vive constantemente se traindo. Que eu estava até explicando. Quantas coisas que você idealiza, quantas ideias você aborta, quantos projetos que você não fertilizou, que você não deu vida, também abortou. Aí, quando você estuda ali o contrato de alma de uma pessoa, você analisa que ela carrega de uma outra existência muitos abortos. Mas aí a pessoa fica horrorizada achando que ela abortou uma criança. Não, ela abortou os projetos dela, ela abortou a própria vida, porque quando a pessoa deixa de querer conquistar, de querer ter projetos, de querer colocar ideias novas em prática, ela se robotiza, né? Então, qual é o mal da humanidade hoje? O automatismo. Então, é tudo no automático, né? Então, o coração está empedrado, então fica aquele coração duro. Por isso que lá em Eclesiástico ele diz, e Deus tira um coração de pedra do homem e coloca um coração de carne, né? Que é para sentir, porque na carne a gente sente, né? Exatamente, que a missão é essa mesmo, né? A gente se envolver, sentir... Sim. Se alegrar, se entristecer, né? Porque nós viemos na Terra para entender as emoções, né? E aí, se a gente não entende essa emoção e transforma ela num sentimento, aí você vai para a euforia, para a ilusão, e não sente que muitas vezes é a mesma coisa uma pessoa viciada. Ela fica naquela euforia, naquela ilusão,
naquele momento que ela está sobre o efeito da droga ou do álcool, mas ela não vê que ela está se destruindo, ela está abortando a vida dela, mesmo que seja aos poucos. Por isso que o vício é considerado um suicídio, né? Um suicídio lento, mas é um suicídio. Até naquele livro Nosso Lar, que é o André Luiz, fala exatamente disso, né? Que Sim. ele fumava e ele vai para o Vale dos Suicidas porque ele estava destruindo a própria vida. E ele não entendia isso. Né? Não, ele questionou como, mas eu não me suicidei. Nunca fui depressivo, nunca quis me matar. Mas ali ele foi se destruindo, porque você sabe que aquele vício está tirando a sua vida, né? Então ele vai abortando a sua vida aos poucos. A gente tem que também respeitar os limites do corpo, né? Sim, porque... E o que a droga faz é ultrapassar destruir. esses limites. E por que isso acontece, né? Porque a gente vem desde o princípio com desprezo para a matéria, né? E a matéria começa pelo corpo. É a primeira matéria que você recebe. É a nossa primeira posse, né? E a última que você deixa. Então, se você não cuida disso, não cuida dessa posse, que nem você está falando, desse bem, né? E você destrói ele antes da hora. Então, tem pessoas que ficam, estou cansado de viver. Que droga. Às vezes você fala para a pessoa, porque no mapa dá para você ver mais ou menos o tempo de vida da pessoa na Terra. Aí você fala para a pessoa, olha, você tem vida longa, vai viver bastante. Deus me livre, né? Aquela negação da vida. Então, isso daí vai sendo contado no livro da vida dela. E depois será cobrado dela na outra encarnação, que vem com um problema no corpo, para poder avaliar o quanto ela desprezou aquele corpo em outra matéria, existência. Né? Então, nós estávamos falando disso. Aí, finalizando, que eu falei da Sexta-feira Santa, que é a investigação, para você achar os inimigos internos, né? No sábado de Aleluia, você matar esse Judas, tentar transformar aquilo. E no domingo de Páscoa é a ressurreição, né? É você ressurgir de dentro de si mesmo. É fazer aquela travessia, né? Deixar o passado para trás. E começar uma nova etapa, né? Uma vida nova, né? Então, é essa a reflexão da Semana Santa. Tem algo aí da astrologia que você quer comentar? A gente está com... É até interessante esse período que a gente está, porque Plutão está entrando em Aquário. Ele está saindo de Capricórnio e está indo para Aquário. Então isso vai causar alguns movimentos, porque Plutão é um planeta geracional, né? Então é uma geração que vai nascer com uma ânsia de liberdade, uma rebeldia muito grande. Então rompe-se muitos padrões que a gente já estava acostumado. Quando Plutão entrou em Capricórnio em 2008, a gente teve aquele problema da Bolsa, problema da crise da economia mundial, que a gente ainda está patinando até hoje. Mas teve que se mudar muita coisa no mercado financeiro por conta disso. E também começa-se a discutir fronteiras, esse tipo de coisa. Com a entrada dele em Aquário, o que se busca é um rompimento com o passado, também uma rebeldia muito grande, então a gente vai ver grandes movimentos de greve, de protestos, esse tipo de coisa. E também ele pede uma transformação, né? Porque o Aquário ele vê para frente, ele despreza o que está para trás. Então, interessante você falar isso, porque nós já estamos vendo instituições financeiras tradicional falindo, né? Sim, porque a gente já vem desse movimento. Então, já está esse movimento na parte financeira. E agora, uma outra coisa, até daqui a pouquinho a gente abre o telefone para quem quiser fazer uma pergunta, 31710221. Essa loucura que está vivendo aí,
Porque o que aquele rapaz fez lá na creche em Santa Catarina foi de uma crueldade sem tamanho. Então, assim, uma desumanidade total. A gente já está observando que, assim, as pessoas de alguns anos para cá, isso não é de agora, é aquilo que você falou, você tem que tirar esse coração de pedra. O que tá se fazendo é se colocando pedra no coração das pessoas. Porque, assim, é você não ligar para o outro, é você viver a sua própria vida sem se preocupar com quem está ao lado de você, sua mãe, seu pai, renegar a sua família. Quantos clientes que a gente atende que odeia pai, odeia mãe, e odeia com força, né? Assim, Sim. A gente não fala de assim, eu não gosto do meu pai, eu não me dou bem. Não, fala com sentimento mesmo. E assim, tem muita gente que pergunta assim, qual é a minha missão na Terra? Tá, a sua primeira missão é com você mesmo. Você tem que melhorar como ser humano, você tem que dar o exemplo para aqueles que estão ao seu redor. E a sua segunda missão é a família. É você entender aquela família. Não é que você tem que ficar colado na família, mas você olhar para aquela família e pensar, eu escolhi essa família, eu vim aqui para aprender com eles ou ensinar alguma coisa para eles. Então, não precisa ficar grudado, mas não desejar mal, não odiar. Então, sempre abençoar e agradecer aquela família que veio. Então, é complicado a gente analisar no calor do momento, né, uma coisa que já vem se desenrolando há alguns anos. Já. Então, assim, quantas pessoas já, assim, mal se fala dentro de casa? Que tipo de sentimento esses pais, esses filhos têm entre si para criar adultos saudáveis? Então, e hoje essa coisa do coração de pedra é a internet, né? Você não se conversa mais. Todo mundo ligado ali. Hoje em dia se fala muito de inteligência artificial, né? Mas o que a gente vivencia hoje é um sentimento artificial. Sim. Você coloca numa rede social sorrindo, que está bem, tudo, mas na verdade... A família perfeita, quando você vai ver... Quando, na verdade, você briga com seu pai, briga com a sua mãe, mas está lá postando foto, Acho eu que amo tem meu uma pai, eu amo pessoa minha mãe. na linha, senão não vai dar tempo. Então, vamos lá. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Com o Otávio de Barueri, tudo bem? Oi, Otávio, bom dia. Bom dia. Qual que é a sua data de nascimento? 4 de janeiro de 1974. 4 de janeiro de? 1974. 64? 74. 74? 74. 74. Entendi. Qual que é a sua pergunta? É o seguinte, eu moro numa rua que era um sossego danado. Aí montaram um bar aqui, misericórdia. Aí ninguém consegue dormir. Não sei o que fazer, então eu só estou pedindo a Deus que incomoda todos os vizinhos, não dá. As molecadas ficam até tarde, barulho de som, aí ninguém dorme, né? Eu chego tarde do trabalho, né? Eu queria saber se vai acabar isso aí ou se... Eu não sei o que fazer. Eu entreguei na mão de Deus, né? Pense num... Bom dia, Otávio, tudo bom? Oi, tudo bem, Crânio? Pense um número aí de 1 a 22. 10. Então, isso daí não vai, assim, acabar tão cedo. Mas, assim, tem que se reunir as pessoas aí para fazer alguma coisa, porque um sozinho não vai conseguir nada, não, viu? Entendi. Então, tem que reunir as pessoas, fazer um baixo-assinado e levar para as autoridades. Porque é insuportável, era um sossego danado. Ainda, eu conheço os moleques, né? Eles trabalham tudo, mas chega à noite, liga som, não deixa, perturba todo mundo, que a vizinhança já tá doida, não sabe o que fazer, né? Então, aí vocês podem fazer isso e levar na prefeitura. Entendi. Porque só se você for reclamar, você vai arrumar briga. E aí um sozinho não faz nada, tem que ser um conjunto. Uma andorinha só não faz verão, né? Então, não. Exatamente. Tá bom? Mas é esperar, né? Eu entreguei na mão de Deus, porque eu não fico com raiva. O negócio
incomodação, né? Incomoda, né? Eu chego cansado, 10 e pouco do serviço. Mas pensa um pouquinho na tolerância, porque você tem muita dificuldade em ser tolerante, em ser paciente. A minha mulher fica doida. Eu falo, deixa pra lá, e entrega na mão de Deus, que isso aí vai acabar, não vai durar muito, não. Então, por isso que você tem que repensar nisso, porque às vezes o universo coloca situações na nossa frente que é pra gente refletir no espelho, né? Entendi. Até para testar, né? Até para testar você. Então, a sua esposa tem razão, porque você é extremamente crítico, intolerante e quer tudo do seu jeito. É verdade, eu sou assim mesmo. Então eu preciso mudar o meu comportamento. Isso, reflete nisso aí. Tá vindo para você repensar. Tudo bem, então, querido. Obrigado. De nada, um abraço para você. Um abraço aí, Marcos. Um abraço. Para você também, Otávio. Muito obrigado. Dá tempo de atender mais uma? Bem, então deixa a gente, se não ficar muito em cima. Só colocando uma coisa, né, Cleus, que o Otávio ele é capricorniano, né? E Capricórnio tem uma dificuldade muito grande de ser tolerante, de ser flexível. Ele é um signo assim mais rígido, né? Então isso até vem como um teste para o Otávio, né? Para ter que aprender a lidar com esse tipo de situação. E uma coisa que você falou também, né? É aprender a se organizar enquanto vizinhança, né? Sim, porque é aquilo, como é a sua interação com a vizinhança, né? Isso, porque assim, o capricorniano normalmente ele se isola, não gosta muito de se misturar. Talvez chegou o momento do Otávio ele até assumir esse papel de liderança na vizinhança dele, porque Capricórnio gosta, né, de líder, né? De liderar, de ser chefe, né? Então, de repente é até alguma coisa que ele precisa desenvolver. Ele pode virar um líder comunitário, alguma coisa assim. Até porque no contrato dele, a tarefa dele aqui na Terra é organizar, administrar e olhar com justiça, olhar com imparcialidade naquilo que ele acha que é injusto, né? Então, sempre se colocando ali, né? Como que ele agiria no lugar do outro. E quebrar a frieza, aquilo que a gente falou do coração de pedra, é uma das coisas que ele precisa quebrar. E o grande desafio dele, que ele já vem com isso de outras vidas, é ele saber ser um líder. Então, o que você acabou de falar. Então, ele ser um líder, levar assim a misericórdia aonde ele está e tentar fazer uma fusão com as pessoas que estão em volta, né? Que isso é o mais difícil, né? Você agradar a uma comunidade, por exemplo, né? Sim. A gente vê por reunião de condomínio, né? O quebra-pau que é até chegar num bem comum, né? Numa acordo, decisão. Né? Num então, acordo. Não é fácil, não. Então, assim, o programa está chegando ao fim. Eu ainda não passei os telefones, porque eu esqueço. Vamos passar os telefones. Se você quer marcar um mapa, fazer tarô, passar por um tratamento espiritual, o telefone é o 913 16 23 96. Repetindo, 913 16 23 96. E lembrando também que você tem o canal no YouTube, né, Cleusa? Para quem perdeu o programa ou que quer saber alguma outra informação, ó, já tem ouvinte querendo informações. É só entrar lá no seu canal no YouTube, né, o Cleusa Cirilo, ou no seu Instagram, né? Sim. Que também tem muita divulgação de material lá. Você faz as lives também pelo Instagram. Sim. Então assim, tem vários canais que você pode entrar em contato com a gente, tirar dúvidas, mas é muito importante que se faça esse autoconhecimento, né? Sim, e tem o meu WhatsApp também, quem quiser mandar uma mensagem, é o 940 32 83 91. Então, uma boa Páscoa a todos. Faça a reflexão do que você tem que melhorar dentro de si
Faz aquele mata passo a o passo, seu Judas, né? E ressurge na Páscoa, Isso. comemorando. Vamos fazer a passagem, né? Um grande abraço a todos, obrigado, Pedro, e até quinta-feira, se Deus quiser. Uma boa semana. Você está ouvindo a Vibe Mundial FM.